falar da fossa romboide, né, que é o piso do quarto ventrículo, que ela vai estar formada aí mais ou menos metade pela protuberância e metade pelo bulbo. A gente tem para o quarto ventrículo, pessoal, ele vai estar formado, o piso dele vai ser a fossa romboide e o teto do quarto ventrículo vai ser o próprio cerebelo. Se a gente corta o cerebelo e tira o cerebelo, a gente vai expor aí a fossa romboide, que ela é justamente o piso do quarto ventrículo. A gente vai ter aqui, como ela é o piso do quarto ventrículo e como ela forma parte também do tacho cerebral, a gente vai ter algumas eminências aqui que vão ser reparos anatômicos para a gente encontrar núcleos, tanto motores quanto sensitivos, dos pares craniais. E vocês vão ter que saber esses núcleos aí, né, onde se encontram esses núcleos, porque esses núcleos, eles são feitos de substância gris, né? E esses núcleos, eles vão ser a origem real dos pares craniais. Ou seja, eles vão ser a origem das funções tanto motoras quanto sensitivas dos pares craniais. Então, vocês vão ter que saber encontrar esses trígonos, esses núcleos aqui. Alguns deles têm formato de triângulo, né? Alguns deles se chamam trígonos. E vocês têm que saber quais núcleos são de quais pares craniais aqui. Primeiro, como é que a fossa romboide vai estar composta? Ela vai ser basicamente uma cruz, que a gente vai ter aqui a linha, o sulco mediano dorsal, que vai ser basicamente uma linha que vai separar, que vai dividir a fossa romboide de maneira longitudinal. Depois a gente vai ter as estrias medulares, que essas estrias medulares aqui, elas vão cortar ou separar o espaço da fossa romboide de maneira transversa, formando mais ou menos uma cruz. Aqui na metade superior, correspondente à protuberância, a gente vai ter aqui uma eminência, que é basicamente um carocinho, uma saliência aqui que tem na fossa romboide. Esse carocinho ou eminência, chamada eminência medial, ou eminência facial, ou também pode ser chamado de rodígia do facial. Essa eminência medial, ou eminência facial, ou rodígia do par cranial facial, é o reparo anatômico para encontrar o núcleo do sexto par cranial, chamado motor ocular externo. O que acontece? Essa eminência aqui, eu já vou mostrar para vocês agora. Aqui a gente tem o núcleo do sétimo par cranial, que é o par cranial facial. Esse núcleo motor do sétimo par, ele origina uma fibra, um nervo motor, que ele dá a volta ao redor do núcleo do sexto par cranial, que é o motor ocular externo. Essa volta que a fibra facial dá forma a eminência facial, ou rodígia do facial. Ou seja, a rodígia facial ou eminência facial é o reparo anatômico para encontrar o núcleo do sexto par cranial, ou motor ocular externo, ou abducens. A eminência facial não é o reparo anatômico para encontrar o núcleo do par cranial facial, apesar de ter o nome dele. Beleza? Ela só tem o nome de eminência facial ou rodígia do facial porque é a fibra, o nervo facial que dá a volta ao redor do núcleo do sexto par, formando a rodígia do facial. Só que a eminência facial é meio que uma pegadinha, e sempre pergunta, e sempre a maioria cai nisso. A eminência facial é um reparo anatômico para encontrar o núcleo do sexto par cranial, não do sétimo. O sexto par cranial é esse que se chama motor ocular externo ou abducens. A gente tem o par cranial facial, só que a eminência facial não é a localização do núcleo do facial, apesar de ter o mesmo nome. É uma pegadinha que vocês não devem cair, pessoal. A eminência facial é para encontrar o sexto par cranial, não o sétimo. Aí tá, a gente vai ter aqui a eminência facial ou eminência, também pode ser chamada de eminência teres. T-E-R-E-Z. Eminência teres. Eminência facial, ou eminência medial, ou eminência teres, ou rodígia ou rodígia do facial, tudo isso é o nome disso aqui, que é o local onde está localizado o núcleo do sexto par cranial, motor ocular externo ou abducens. Não tem nada a ver com o núcleo do facial. Beleza. Depois, a gente vai ter uma outra linha aqui,
que vai separar de maneira longitudinal dos dois lados aqui da fossa romboide. Essa linha aqui é chamada linha limitante, ela é bem sutil. Aqui, ó, sulco ou linha limitante, ou surco limitante. Ele é bem sutil, só que ele é muito importante, por quê? Tudo que está a medial das duas linhas limitantes, ou seja, tudo que está entre as duas linhas limitantes, são núcleos motores. E tudo que está à lateral da linha limitante, tudo que está externo à linha limitante, são núcleos sensitivos. Isso é muito importante que vocês saibam. Isso é muito importante, porque é essencial que vocês saibam separar o que é um núcleo motor de um núcleo sensitivo. Ou seja, tudo que está entre as duas linhas limitantes é motor. Tudo que está fora da linha limitante é sensitivo. Isso vocês têm que saber, tem que ficar muito claro para vocês. Ou seja, a gente tem aqui a eminência facial, núcleo do sexto par cranial. Esse núcleo vai ser o quê? Se ele está entre as duas linhas limitantes. Isso aqui é um núcleo motor, porque ele está entre as duas linhas limitantes e todos os núcleos que estão entre as duas linhas limitantes são motores. Depois, a externo da linha limitante aqui, a gente vai ter um outro núcleo, que é um trígono. Ele vai ter um formato de triângulo aqui, que ele pode ser chamado de trígono vestibular, ou núcleo, ou área vestibular, né? Esse trígono vestibular ou área vestibular vai estar presente o núcleo sensitivo, né? Porque está externo à linha limitante, onde vai estar presente o núcleo sensitivo do oitavo par cranial. Oitavo par cranial, que é o estato acústico, que ele é responsável é o par cranial do ouvido, responsável pela audição e pelo nosso equilíbrio, pela percepção da nossa posição do espaço em relação ao equilíbrio. Por isso, estato acústico. E o núcleo dele, sensitivo, vai estar presente aqui no trígono vestibular, externo à linha limitante. E se é externo à linha limitante, é sensitivo. Depois, abaixo da estria medular, a gente vai ter alguns outros trígonos aqui. A gente vai ter esses dois trígonos que, como eles estão entre as duas linhas limitantes, os dois são motores, obrigatoriamente. A gente vai ter o trígono vagal, onde vai estar localizado o núcleo do décimo par cranial, ou nervo vago, ou neumogástrico, que no caso aqui vai ser o núcleo motor do décimo par cranial. E depois a gente vai ter o trígono hipoglossal, que vai estar presente aqui o núcleo do duodécimo par cranial número 12, que é o hipoglosso. Que como ele está entre as duas linhas limitantes, ele vai ser motor. Isso aqui, pessoal, tem um desenho para vocês fazerem, para treinar a desenhar isso aqui, para ficar mais fácil, que eu aconselho que vocês façam, né, porque vai deixar essa figura aqui menos complicada. Aqui a gente desenha uma pipa, depois faz uma cruz nela, aqui cortando ela longitudinal vai ser o sulco mediano dorsal, e cortando ela de maneira transversa a gente vai ter as estrias medulares. Depois vocês só colocam um nomezinho. Depois a gente faz as linhas limitantes, que também vão separar de maneira longitudinal. Aí beleza, a gente já fez aqui as separações da nossa pipa. Depois a gente desenha dois olhinhos aqui, que é a eminência facial, ou eminência teres, ou eminência medial, ou rodígio do facial. Todos esses nomes aqui se referem a esse negocinho aqui. Onde vai estar presente o núcleo motor, aqui a linha limitante, como eles estão entre as duas linhas limitantes. Inclusive eu vou colorir isso aqui para ficar mais fácil. Ó, eu vou colorir isso aqui, ó, como está entre as duas linhas limitantes, eu vou colorir de vermelho porque é motor. Motor a gente colore de vermelho. O que está fora das linhas limitantes, eu vou colorir de azul porque é sensitivo. E a gente colore as coisas sensitivas de azul. Igual a gente faz na médula, nas vias sensitivas e motoras da médula, para ficar melhor. Aqui a gente tem os olhinhos, né, que vai ser a eminência facial. Como ela está entre as duas linhas limitantes, vai ser o núcleo motor do sexto par cranial, que eu vou escrever um 6 aqui. Eita. Sexto par cranial. Esse aqui é o núcleo do sexto par cranial. Depois, a gente vai ter uma outra coisa aqui também. A gente vai ter uma outra coisa aqui também, pessoal, que eu acredito que eu não falei.
que eu vou colorir de preto aqui, já vocês vão saber por quê. A gente vai ter uma área aqui meio pigmentada. Essa área pigmentada aqui, que vai formar mais ou menos umas orelhinhas aqui na nossa fossa romboide, essa área aqui vai ser chamada de locus cerúleus. É mais ou menos aqui, ó, cerúleos. Cerúleos. Esse locus cerúleos, ele vai ser uma zona mais ou menos pigmentada aqui na área da fossa romboide, que vai ser esse lugarzinho aqui, vai ficar bem no cantinho ali. Esse locus cerúleus, ela vai ser uma área pigmentada onde vai estar presente núcleos de neurônios noradrenérgicos. Esse locus cerúleus, ele vai ser responsável, ele vai ser o lugar do sistema nervoso central responsável por produzir noradrenalina. Ele vai ser eles vão ser núcleos chamados noradrenérgicos. Esses núcleos noradrenérgicos, eles vão ser neurônios responsáveis por produzir noradrenalina. E a noradrenalina, ela, quando é liberada no sistema nervoso central, ela vai despertar o sistema nervoso central. Porque imagina, a noradrenalina, ela tem o mesmo efeito da adrenalina, né? Que todo mundo conhece aqui, da taquicardia, e deixa a gente desperto. O locus cerúleus é o chamado grande despertador do sistema nervoso central. Justamente porque ele está formado de neurônios noradrenérgicos, que quando liberam sua secreção, eles vão despertar o sistema nervoso central. A gente vai falar do locus cerúleus de novo quando a gente for ver o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Que a gente vai ver ele hoje ainda. Mas tem que lembrar aqui que forma as orelhinhas também o locus cerúleus noradrenérgico. Depois, vamos falar dos núcleos. A gente vai ter também... Aqui a gente vai ter o trígono vestibular, que vai estar presente o núcleo do par estatoacústico, que é o oitavo par. Desenhar um 8 aqui. Como ele está externo à linha limitante, são núcleos sensitivos, até porque o estatoacústico ele só tem função sensitiva. Então, esse núcleo aqui ele vai ser sensitivo. Depois, a gente desenha duas linhas aqui para formar os dois últimos trígonos. Que aqui a gente forma o trígono do 10º par cranial, ou seja, o vago ou neumogástrico. Como ele está entre as duas linhas limitantes, ele vai ser um núcleo motor do 10º par cranial. Aqui vai ser o trígono vagal. E depois o 12º par cranial, que é o hipoglosso, que também, como ele está entre as duas linhas limitantes, ele é um núcleo motor. Esse aqui é o trígono do hipoglosso. Percebam aqui, pessoal, que os pares craniais, esses núcleos aqui, eles vão pulando de 2 em 2. A gente tem 6, 8, 10 e 12, que é uma outra manhazinha aí para vocês memorizarem aqui onde vai ficar cada núcleo, 6, 8, 10 e 12. Beleza? Aqui vão estar os núcleos de alguns pares craniais aí. Do 6º, do 8º, do 10º e do 12º par cranial. Tem que lembrar a linha limitante também. O que está entre as duas linhas limitantes é motor. O que está fora é sensitivo. E do outro lado vai ser a mesma coisa. Aqui a gente tem núcleo do 8º também. O trígono vestibular. Aqui a gente vai ter o 10º, trígono vagal. E do 10º, trígono do hipoglosso. Beleza? Eu aconselho que vocês desenhem isso aqui, porque esse desenho simplificado vai fazer com que vocês consigam diferenciar alguma coisa aqui nesse desenho real, né? Esse desenho aqui, que pode ser um pouquinho mais complicado se você for ver, inclusive, no preparado. Eu acho que eles têm um preparado de fossa romboide lá. Então é bom que vocês saibam. Então, eles pintaram o quarto ventrículo ontem. Sim, sim. E depois dessa aula aqui, eles vão ter o direito de pintar os trígonos, tá? E aí tem que saber onde está presente cada trígono. Basicamente, o que dá para pintar aqui é o locus cerúleus, a eminência facial, né? A gente tem o trígono... A gente tem o trígono vestibular também, depois o vagal e o hipoglosso. Então, basicamente, tem que saber, principalmente, onde é que ficam os núcleos dos pares craniais. Aqui vai ser um corte de protuberância. Corte de protuberância, basicamente, é bem fácil de reconhecer ele também, porque a gente vai ter aqui as fibras do pedúnculo cerebeloso médio, que elas passam de maneira transversa, porque o pedúnculo cerebeloso médio, ele basicamente abraça o tacho cerebral, né, para
ser os bracinhos aí do cerebelo que vão se aderir ao tacho cerebral. E a gente tem aqui também, né, formando a rodízia do facial, que não dá para diferenciar num corte real, tá? Isso aqui é um desenho, mas é só para vocês saberem mesmo como se forma a rodízia do facial. Agora a gente fala de mesencéfalo. A gente já falou das características externas do mesencéfalo, né? Que na parte anterior a gente vai ter os pedúnculos cerebrais, a gente tem os tubérculos mamilares na parte anterior. Na parte posterior, os tubérculos quadrigêmeos, os superiores estão relacionados ao reflexo visual, inferiores ao reflexo auditivo. E entre os dois tubérculos quadrigêmeos superiores, a gente tem a glândula pineal, se apoiando aqui. Que é esse espaço aqui também pode ser chamado de epitálamo. E agora a parte da configuração interna do mesencéfalo. Como é que é um corte transverso de mesencéfalo? Ele é bem característico também, ele é muito fácil de se diferenciar um mesencéfalo, um corte de mesencéfalo. Primeiro, na parte anterior aqui do mesencéfalo, a gente já vai ter a raiz dos pedúnculos cerebrais, que vai formar mais ou menos duas patinhas assim. Ele é o único corte de tacho cerebral que vai formar essas patinhas aqui, pessoal. Que basicamente é a entrada aqui dos pedúnculos cerebrais. Então, basicamente, se você vê um corte que tem essas patinhas aqui, você já sabe que é um corte de mesencéfalo. Não suficiente, ele ainda tem outra coisa também que é muito característico, que é esse núcleo pigmentado aqui na parte anterior, que é chamada substância nigra. Essa substância nigra, ela é muito importante que vocês saibam dela, e é garantido que vai ter alguma pergunta disso aqui, que a substância nigra, ela vai estar formada por neurônios pigmentados responsáveis pela produção de dopamina. Isso aqui vai ser muito importante, porque esses neurônios pigmentados, produtores de dopamina, para começar que a substância nigra, como ela é formada de neurônios que produzem dopamina, a substância nigra, por si só, ela vai ser um núcleo dopaminérgico do sistema nervoso central, porque ela produz dopamina. E a dopamina da substância nigra, ela vai ter a função de harmonizar movimentos voluntários. Beleza? Ou seja, essa dopamina ela vai ser muito importante para que nós possamos fazer movimentos voluntários de uma maneira harmônica. O que acontece? Com a idade, as pessoas que vão entrando aí na velhice, a substância nigra, esses neurônios, eles vão se despigmentando, eles vão ficando um pouquinho mais esbranquiçados e eles vão perdendo a sua função de produção de dopamina. Eles vão produzindo cada vez menos dopamina. E como a dopamina tem a função de harmonizar movimentos voluntários e também tem a função de harmonizar o tono muscular, pessoas de idade muito avançada, eu estou falando de acima de 80 anos, que tem essa despigmentação da substância negra, elas vão justamente ter um problema da harmonização de movimentos voluntários e também da harmonização do tono muscular, gerando assim uma patologia chamada Parkinson. A doença de Parkinson, que o idoso ele fica se tremendo assim, que dá A doença de Parkinson ela tem algumas características dela, que é o temblor em repouso, ou seja, a pessoa fica tremendo assim, mesmo quando ela está em repouso. Ela tem dificuldade em fazer movimentos voluntários e ela tem também ela tem um tono muscular alterado também. E isso é resultado, né, da despigmentação da substância negra, que causa uma diminuição da dopamina no sistema nervoso central, que causa essas variações aí. Inclusive, os remédios de Parkinson, eles são dopaminérgicos, eles aumentam o nível de dopamina no sistema nervoso central. E o diagnóstico da doença de Parkinson é justamente fazer uma tomografia e ver a substância negra do mesencéfalo. Aqui, ó. Essa imagem aqui é perfeita. Esse aqui é um corte real de mesencéfalo de uma pessoa normal. A gente vê aqui os pezinhos, né, as patinhas, que são os pedúnculos cerebrais, e a gente vê logo na base das patinhas a substância negra, bem pigmentada. Isso aqui é de uma pessoa normal, saudável. Agora, em uma pessoa que tinha Parkinson, a gente já vê aqui o local onde era para ter substância negra, já está quase completamente esbranquiçado.
Porque a gente vê aqui que a substância negra dela quase não tem mais, já está quase que completamente despigmentado. Isso aqui é um paciente que com certeza tinha Parkinson. Entende? Porque a substância negra já estava completamente despigmentada. Isso aqui dá para se observar também em exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. Aqui uma outra imagem, ó. Isso aqui é um mesencéfalo, aqui é a substância negra, bem mais pigmentada. Isso aqui é um paciente normal que não tem Parkinson. Aqui já é um paciente que com certeza tem Parkinson, porque a substância negra dele já está quase completamente esbranquiçada. Aí é isso, pessoal. Aqui, ó. Outro, mesencéfalo normal, bem enegrecido aqui, em um mesencéfalo de um paciente com Parkinson, quase completamente branco. Aí vocês podem pesquisar imagens disso aqui, vai ter sempre assim, a substância negra da pessoa com Parkinson vai estar esbranquiçada. E isso aqui é garantido que se pergunta, tá? Vocês têm que ter isso bem claro. E é uma das coisas que diferencia um corte de mesencéfalo, né? As patinhas aqui, o pedúnculo cerebral e a substância negra também é formada por neurônios coloridos não, neurônios enegrecidos aqui, né? Pigmentados, que diz, produtores de dopamina. Outra coisa que a gente vai ter também no mesencéfalo são os núcleos rojos, ou núcleos vermelhos, né? Traduzido para o português. Esses núcleos rojos ou vermelhos, eles vão ser responsáveis por regulação de tônus muscular também. Esses núcleos rojos, eles vão formar vias motoras extrapiramidais na médula, por exemplo, a via rubroespinosa. A via rubroespinosa, que a gente vê na médula, ela vai se originar aqui nos núcleos rojos. Porque rubro quer dizer vermelho, rojo. Entende? A gente tem aí, por exemplo, o Flamengo, a gente diz que é o rubro-negro, porque é vermelho e preto. Rubro quer dizer vermelho. Aqui a gente tem o núcleo vermelho, o núcleo rojo, que vai originar as vias rubro-espinosas, beleza? Vias extrapiramidais responsáveis por controle de tônus muscular. Depois a gente vai ter o tegumento. O tegumento do mesencéfalo, ele vai ser responsável, ele vai estar associado aí ao sistema de recompensa do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. E aí ele vai causar a sensação de recompensa. Depois da gente fazer atividades relacionadas à sobrevivência, por exemplo, comer, ou comer, dormir, fazer essas coisas relacionadas à sobrevivência e o mantenimento da espécie. Aí o tegumento ele vai ser responsável por dar a sensação de recompensa ao sistema nervoso central. E aqui na parte posterior do corte, a gente vai ter aqui os núcleos dos tubérculos quadrigêmeos, no caso esses aqui são superiores, e aqui, bem no meiozinho dele, a gente já vai ter o aqueduto de Silvio, ou aqueduto cerebral, que vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. É basicamente isso, um corte de mesencéfalo, da configuração interna do mesencéfalo, pessoal. Mesencéfalo é muito característico, é muito na cara. Tanto o mesencéfalo quanto o bulbo são muito fáceis de reconhecer cortes de mesencéfalo e bulbo. Justamente porque eles são muito característicos. E aí, basicamente, de protuberância, no caso, o bulbo é só ver as olivas, né, que parece uma cobrinha, e o mesencéfalo tem as patinhas aqui, a substância negra. E para você reconhecer a protuberância, é só um corte que não tem as olivas e que não tem as patinhas nem substância negra. Então, por eliminação, já dá para saber que a protuberância também acaba sendo bem óbvia. Agora a gente fala de formação reticular. Formação reticular é meio que um conceito abstrato, porque o sistema nervoso central, pessoal, ele é completamente conectado. E a formação reticular é uma das redes neuronais responsáveis por justamente conectar todo o sistema nervoso central. Como o sistema nervoso central é o sistema de órgãos responsável por controlar basicamente todo o corpo, a formação reticular, ela, consequentemente, vai conectar todo o corpo. Ou seja, a formação reticular não tem um lugar que eu possa apontar e falar, isso aqui é a formação reticular. Basicamente, ela vai ser uma rede de neurônios que vai estar presente em todo o sistema nervoso central e que vai conectar tudo. Então, o conceito dela já é um pouco abstrato, porque ela vai estar em todo lugar e não vai ter um lugar que eu possa apontar para falar, aqui está a formação reticular, porque justamente ela está em todo lugar do sistema nervoso central, porque ela tem a função de conectar tudo. E a formação reticular, ela vai
ela vai formar também, ela vai ser responsável por formar o SARA, que o SARA, no caso, ele é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Esse Sistema Ativador Reticular Ascendente, ele vai ser o sistema de núcleos e de fibras que vão produzir substâncias, no caso, os núcleos que vão produzir substâncias. Esses núcleos eles vão se comunicar entre si, eles vão produzir substâncias diferentes que vão regular o nível de ativação do sistema nervoso central. Ou seja, é o SARA, são esses núcleos que são responsáveis por regular o nosso nível de consciência. Eles vão regular os nossos ciclos de sono e vigília. Sono, no caso, quando a gente está com sono, quando a gente está dormindo, e vigília, quando a gente está desperto ou muito ativo, assim, quando o sistema nervoso central está ativo. E esses núcleos, eles vão ter alguns principais aqui. A gente vai ter o locus ceruleus, que a gente já falou lá, que vai estar presente na fossa romboide, que vai ser o grande despertador do sistema nervoso central. Beleza? O locus ceruleus. Porque ele vai ser formado por núcleos noradrenérgicos. Ele vai produzir noradrenalina, que quando liberada, desperta o sistema nervoso central. Depois a gente vai ter os núcleos mesencéfalo-pontinos, presentes entre o mesencéfalo e a ponte. Esses núcleos, eles vão ser colinérgicos. Núcleos colinérgicos produzem acetilcolina. A acetilcolina também é responsável por despertar o sistema nervoso central. Depois a gente vai ter os núcleos de RAF. Esses núcleos de RAF, eles são serotoninérgicos. Eles vão produzir serotonina, que também vai despertar o sistema nervoso central. E depois a gente vai ter os núcleos tuberomamilares, que vão estar perto aí dos tubérculos mamilares, do mesencéfalo, que vão produzir orexina. Orexina, no caso, ela vai ser um depressor do sistema nervoso central, ou seja, ela vai estar alta quando a gente estiver com sono e vai estar baixa quando a gente estiver desperto, em vigília. E depois a gente vai ter a glândula pineal. A glândula pineal, ela vai ter a capacidade de produzir todas essas substâncias aqui, e além disso, ela vai produzir uma substância só dela, que vai ser a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Ou seja, ela vai começar a ser produzida quando a gente está escuro. Porque o SARA, pessoal, como ele conecta tudo, ele também vai estar conectado às nossas vias visuais, da nossa visão. E quando a gente está enxergando muita luz, o nosso cérebro, o nosso SARA, o nosso sistema nervoso central, ele interpreta que está de dia. E se está de dia, a gente tem que estar acordado. E aí, ou seja, enquanto está entrando luz nos nossos olhos, a gente está produzindo hormônios para manter a gente desperto, e a gente está inibindo a produção de hormônios para a gente dormir. E aí, quando entra pouca luz nos nossos olhos, o nosso sistema nervoso central interpreta que está de noite, que está na hora de dormir. Então, o nosso sistema nervoso central, os núcleos que produzem hormônios ativadores vão diminuindo a sua produção e os hormônios depressores vão aumentando a sua produção e vai deixando a gente com sono. É por isso que não é recomendável que a gente utilize luz artificial durante a noite, principalmente para a gente que sofre insônia. Porque luzes artificiais, de luz de lâmpada, luz de celular, luz de computador, luz de qualquer coisa, qualquer luz artificial, o nosso cérebro interpreta que é a luz do sol, que é a luz natural, e ele não produz os hormônios do sono de uma maneira saudável. É por isso que não é recomendável que a gente utilize equipamentos de eletrônicos aí, que a gente não enxergue luz artificial até 2 ou 3 horas antes de dormir, já para a gente entrando no sono aí, ter um sono saudável, um sono ideal. Principalmente para a gente que tem insônia. Mas hoje em dia quase ninguém faz isso, né? E aí a pineal, a melatonina, ela só vai ser produzida quando a gente está no escuro, basicamente. Porque daí o nosso cérebro interpreta que já está de noite, já está na hora de dormir, e a melatonina, basicamente, ela vai ser produzida, vai deprimir o sistema nervoso central e vai fazer com que a gente entre no estado de sono REM, que é o estado de sono que a gente descansa, né? Que é o sono profundo. Basicamente, esse é o SARA, pessoal, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que vocês têm que saber, quais são os núcleos, o que eles produzem e
se eles vão produzir muito ou pouca substância quando a gente está em sono e vigília. Ou seja, os ativadores vão produzir muito quando a gente está em vigília e pouco quando a gente está com sono. Por exemplo, noradrenalina é ativador, acetilcolina, serotonina. Esses três aqui são ativadores, ou seja, eles vão estar em alta quando a gente está desperto, em vigília, e eles vão estar em baixa quando a gente estiver com sono ou dormindo. E a gente tem a orexina e a melatonina, que eles vão estar em baixa quando a gente estiver acordado, em vigília, e eles vão estar em alta quando a gente estiver com sono ou dormindo. Basicamente é isso que vocês têm que saber. E a Benítez adora isso aqui também, o Sara. Ela sempre pergunta disso aqui em final, então é bom. Sempre tem pergunta disso aqui nos parciais, então é bom que vocês saibam disso aqui muito bem. E aí a gente vai começar pares craniais. Dá para falar de alguns ainda. Vamos lá. Os pares craniais, pessoal, a gente vai ter 12 pares craniais e eles basicamente vão ser os primeiros nervos originados no sistema nervoso central, né? Que aí depois, os pares craniais, eles vão ter funções principalmente relacionadas à nossa cabeça, né? Porque daí depois, os nervos responsáveis por controlar o resto do corpo vão ser os nervos medulares, aí, os segmentos medulares. Apesar de que os pares craniais, alguns deles têm função em outras partes do corpo também, que não só a cabeça. Vamos lá, a gente vai ter 12. Vamos falar aqui das características externas deles, né? E basicamente da origem aparente deles aqui, por enquanto. A gente vai ter o primeiro par cranial, que é o nervo olfatório. Esse par cranial olfatório, ele é uma das primeiras estruturas a se originar na nossa embriogênese, no nosso desenvolvimento embriológico e fetal. Ou seja, ele se origina, inclusive, antes do tálamo. O tálamo, que eu já falei para vocês, que é o grande centro processador de informação do sistema nervoso central, ele vai controlar a intensidade ou a sensibilidade das informações que se tornam conscientes. Ou seja, ele vai ser o porteiro do sistema nervoso central. Ele vai controlar se passa ou não o estímulo para o nosso córtex cerebral. Ou seja, se a gente se torna ou não consciente do estímulo. Como o nervo olfatório ele se origina antes ainda do tálamo, a nossa sensibilidade olfatória ela não é controlada pelo tálamo. Ou seja, a gente sempre está 100% sensível aos cheiros. Porque a nossa sensibilidade olfatória não é controlada, não dá para ela ser aumentada ou diminuída pelo tálamo. Porque o nervo olfatório é uma das primeiras estruturas originadas na nossa embriogênese e as vias olfativas, elas não passam pelo tálamo. Esse conceito eu vou retomar depois quando a gente for falar só de nervo olfatório. Depois, o segundo par cranial é o nervo óptico. O segundo par cranial é o nervo óptico, pessoal. Ele vai ser responsável pelo nosso sentido da visão. Ele também é chamado de par cranial telereceptor, assim como o olfatório. Por quê? Pares craniais telereceptores são aqueles que captam os estímulos sem a necessidade de tocar na origem do estímulo. Por exemplo, eu estou enxergando o monitor do meu computador. A minha visão é uma sensibilidade telereceptiva. Porque eu não preciso esfregar os meus olhos no monitor para poder enxergar ele, eu não preciso tocar. Como, por exemplo, a textura. Eu precisaria tocar no meu monitor para saber a textura dele. Só que eu consigo enxergar a imagem dele porque o meu nervo óptico ele é um par telereceptor. Ele capta os estímulos sem a necessidade de ter contato direto com a origem dos estímulos. Esses são os pares telereceptores. Que o olfatório e o óptico são telereceptores, porque eu não preciso tocar em uma coisa para sentir o cheiro dela e nem para enxergá-la. E o segundo par cranial é o nervo óptico. O terceiro par cranial, ele já vai ser o óculo motor. Ele vai ter função motora e parasimpática, e a origem aparente dele, ele já vai ter aqui uma origem aparente no surco mesencéfalo-pontino, na parte anterior do surco mesencéfalo-pontino. O terceiro par cranial, ou óculo motor, ou chamado também de motor ocular comum. Ele tem esse nome porque a função motora dele ele vai inervar a maioria dos músculos motores dos olhos. Ou seja, os músculos que a gente usa para poder virar os olhos para um lado para o outro, para cima e para baixo, e movimentar aí os nossos olhos e controlar para que lado a gente está enxergando.
Depois, da parte posterior do surco mesencéfalo-pontino, inclusive sendo o único par cranial que se origina na parte posterior do tacho, a gente vai ter o nervo troclear ou patético, que é o quarto par cranial, que ele vai ser responsável por inervar um só músculo que movimenta os olhos, que é o oblíquo maior. Que esse músculo oblíquo maior, ele é responsável por virar os olhos para baixo e na direção para baixo, né, e para o externo, que seria a chamada mirada patética. É por isso que ele também pode ser chamado de par cranial patético, que é o único que se origina na parte posterior do tacho. Esse é o quarto par cranial. O quinto par cranial, que é o trigêmino, ele vai se originar do meio da protuberância. E ele tem esse nome, trigêmino, porque ele vai originar 3 nervos, ou 3 ramas, né? Por isso que ele origina 3. Por isso que é trigêmeo. A gente vai ter aqui o nervo em comum, depois a gente vai ter um gânglio de origem comum para esses 3 nervos, que é o gânglio de Gasser, e depois a gente vai ter a origem das 3 ramas do trigêmeo, que no caso, essas 3 ramas, eles vão ser responsáveis por dar a inervação sensitiva da cara. Ele vai ter 2 funções, motora e sensitiva. A função sensitiva do trigêmeo vai ser inervar a pele, basicamente, ele vai dar a função sensitiva aqui do nosso rosto. E a função motora dele vai ser que o trigêmino vai ser o nervo motor dos músculos da mastigação. Que a gente tem o masseteiro, o temporal, o pterigóide interno e externo, o ventre anterior do digástrio, todos esses vão ser inervados pelo trigêmino. E a gente vai ter os próximos pares craniais, que no caso, o par cranial, a gente vai ter o 6, o 7º, aqui, o 6, o 7º e o 8º, que no caso, o 6 é o abducens, ou motor ocular externo, o 7º é o facial, e o 8º, que é o estato acústico, ou vestíbulo coclear. Todos esses 3 pares craniais, eles vão se originar do surco bulbo-protuberancial. Beleza? Os 3 pares craniais que se originam do surco bulbo-protuberancial é o 6, o 7 e o 8. No caso, o 6, o abducens, ou motor ocular externo, ele vai ter só função motora e vai ser responsável pela inervação do músculo reto externo dos olhos, que é responsável por virar os olhos para o externo, assim, para olhar para o externo. Depois a gente vai ter o 7º par cranial, que é o facial, que ele vai ter muitas funções, que ele vai ter função motora, sensitiva e parasimpática. No caso, a função motora vai ser de inervação dos músculos da face, das expressões faciais. Função sensitiva, basicamente ele vai inervar os 2/3 anteriores da língua, no sentido do gosto. E função parasimpática, basicamente das glândulas salivares. Aí. A gente vai falar ele mais completo quando for falar de cada um específico. E depois o 8º par cranial, que é o glossofaríngeo, que aqui ele vai ser esse rosa aqui, perdão, o 8º par cranial, que é o estato acústico, que ele vai ser esse rosa, ele também vai se originar do surco bulbo-protuberancial, ele também pode ser chamado de vestíbulo coclear, que ele vai ser o par cranial responsável pela inervação do ouvido interno, que o ouvido interno ele tem a função de audição e de equilíbrio, por isso ele chama estato acústico, ou vestíbulo coclear. Estato, de estatura, de posição de bipedestação, de equilíbrio, né? E acústico de som, de audição. Por isso chama estato acústico ou vestíbulo coclear, porque ele inerva o vestíbulo e a cóclea, que são os órgãos, os ossinhos aí do nosso ouvido interno. Depois a gente vai ter os pares craniais que vão se originar do bulbo, do surco retroolivar. A gente vai ter 3 pares craniais que se originam do surco retroolivar. A gente vai ter os pares 9, 10 e 11. Porque aqui a gente tinha 6, 7, 8, agora do surco bulbo-protuberancial, agora do retroolivar a gente vai ter 9, 10 e 11. 9, que é o glossofaríngeo, 10, que é o vago, e o 11, que é o acessório. O 9, glossofaríngeo, ele vai ter também função motora, sensitiva e parasimpática, relacionado, a função sensitiva dele vai ser de 1/3 posterior da língua, de inervação da língua, no sentido do gosto.
A função parasimpática dele vai ser de inervação da parótida, que é a glândula salivar maior que a gente tem. E ele vai ter um pouquinho de função motora também, só que é quase que irrelevante, assim. A gente vai falar quando for falar especificamente dele. Depois a gente vai ter o 10º par cranial, vago ou neumogástrico, que ele vai ter muitas funções. Ele vai ter função motora sensitiva parasimpática e ele vai basicamente inervar todo o nosso trato respiratório, todo o nosso trato digestivo e o nosso coração também, o nosso sistema cardíaco. Ou seja, ele vai ser nervo motor sensitivo parasimpático de todas as vias aéreas e dos pulmões. Ele vai ser motor sensitivo parasimpático de todo o tubo digestivo. Ele vai promover a digestão, ele vai promover movimentos peristálticos, ele vai promover a sensibilidade das nossas vísceras digestivas. E ele também vai ser parasimpático, motor sensitivo do coração, mais parasimpático assim. Ele vai promover a bradicardia, ele vai diminuir a frequência cardíaca. Então ele tem muitas funções aí que a gente vai falar mais de uma maneira mais completa quando for falar só dele em específico. Depois a gente vai ter o 11º par cranial, que é o acessório. Ele também pode ser chamado de espinal, que ele vai ser um par cranial somente motor, que ele também vai ser originado do surco retroolivar, que ele vai ser responsável por inervar o esternocleidomastoide e o trapézio. É só isso que é a função dele. Depois a gente vai ter o único par cranial que se origina do surco pré-olivar, na frente das olivas, que vai ser o último par cranial, que é o 12º par cranial, ou hipoglosso. Esse hipoglosso ele só vai ter função motora de inervar a língua. Ele vai ser o nervo motor da língua que vai permitir o movimento da nossa língua. E esses são basicamente todos os 12 pares craniais de uma maneira superficial. A gente vai falar deles de maneira completa na próxima aula, porque a aula de par cranial é basicamente uma aula por si só. E acredito que a gente termina por aqui, pessoal, nessa introdução de par cranial. Beleza? A gente deu 1h30 de aula. Pode ser, daí a próxima aula a gente já fala de todos os pares craniais. Beleza, Matheus. Então amanhã a gente vai ter mais uma aula. Como é que a gente vai fazer? Olha, eu topo. Eu vou falar no grupo. Aí vocês confirmam lá no grupo também.